Ok, amigos, estamos de volta na questão 15. Para quem está pegando este curso nesta aula, nós estamos aqui no nosso portal no YouTube, corrigindo questões de conhecimentos bancários, corrigindo e comentando provas inteiras de conhecimentos bancários para auxiliar os leitores dos meus livros ou as pessoas que adquiriram minhas videoaulas por aí. Ok, questão de número 15. Nessa questão a gente vai falar de política monetária, tá? Política monetária. A política monetária, como a gente vai ver numa outra questão aqui, ainda dessa prova, ela é um tipo de política que está inserida na política econômica, né? A política econômica é o conjunto de políticas que um governo utiliza para tentar buscar o bem-estar social da população. Pelo menos em tese é isso, né? Buscar o bem-estar social da população. E aí há vários tipos de políticas e a soma desses vários tipos compõe a política econômica, tá? Um dos tipos que compõe a política econômica é a política monetária. Monetária quer dizer dinheiro, se refere a dinheiro, tá? Muito bem. Vamos ler o enunciado. A política monetária enfatiza, ou seja, dá ênfase, sua atuação sobre os meios de pagamento. Vamos ver o que é isso daqui a pouco. Os títulos públicos e as taxas de juros. A política monetária é considerada expansionista quando? Então, o que a questão quer, na verdade, é verificar se você sabe diferenciar os conceitos de política monetária expansionista e política monetária contracionista, embora a questão não mencione aqui, o enunciado não mencione a palavra contracionista, mas o que a questão quer é verificar se você sabe a diferença. Anote aí se você não sabe, tá? Dê uma pausa, pega o caderninho e anote. Qual é a diferença entre política monetária contracionista e política monetária expansionista? É o que nós vamos aprender aqui nesta questão. Me acompanhe, não saia daí, tá? Ok. Bom, a política monetária é considerada expansionista quando? Eu não vou nem olhar lá as alternativas agora e nem vou querer que você veja antes de prestar atenção no que eu vou dizer aqui. Primeiro, professor Juscelândio, que diabo é isso, professor? Política monetária. Bom, o que acontece? Na busca pela satisfação e pelo bem-estar da população, os governos precisam dar algumas garantias. Os governos precisam garantir emprego para a população, os governos precisam garantir, além do emprego para a população, garantir, por exemplo, uma taxa de juros compatível com o crescimento econômico da população. O governo precisa garantir que esse país vai crescer economicamente, ou seja, que novas mercadorias serão produzidas e que serão consumidas, que a população vai conseguir comprar. Em suma, o governo quer o bem-estar da população. O governo precisa garantir isso aí, ok? E o governo sabe que existe um grande mal, ou seja, existe um grande bicho-papão que é inimigo do bem-estar social. Ele se chama inflação. Embora você, caro amigo, se você tem menos de 30 anos de idade, pode ser que você, menos de 25, digamos assim, que você não tenha consciência do que foi esse grande bicho-papão no Brasil na década de 80. Devido a grandes gastos, emissões monetárias sem lastro, que foram efetuadas no passado, inclusive durante o regime militar, lá na década de 80, após o regime militar, no final da década de 80, o Brasil experimentou uma inflação elevadíssima, tá? O que mais o professor estudou? O que é inflação? A inflação ela é o aumento, o aumento dos preços de forma insistente durante um período. Aí você tem a inflação. Então era mais ou menos o seguinte: na inflação teve uma época que chegou a 87% ao mês. Ou seja, algo que você comprava hoje por R$100, daqui a 30 dias custava 187. Em tese era assim. Claro que existiam um ou outro produto que não seguia esse aumento de preços, mas em se tratando de alimento, de produtos básicos, realmente era assim que funcionava. Bom, então, a
A inflação é danosa para a sociedade porque ela corrói principalmente o bolso do trabalhador, que não consegue aplicar em banco de forma inteligente para poder corrigir o seu dinheiro. E aí o que acontecia? Quando o camarada recebia o salário dele hoje, digamos, dia 5, recebeu o salário dele, na verdade, referente ao mês passado, digamos que fosse dia 5, dia 7, quinto dia útil, quando ele fosse comprar os seus alimentos, já estariam com preço bem maior, ou seja, o seu salário, seu dinheiro já tinha perdido o valor. E esses preços aumentavam assim de forma desordenada. Você chegava no supermercado, as pessoas estavam, os funcionários remarcando os preços. Tinha preço que mudava, de manhã era um preço, à tarde era outro. Então, vários planos, várias tentativas, vários planos econômicos tentaram acabar com a inflação no Brasil. O Plano Real foi o único que conseguiu realmente segurar a peteca. Muito bem, mas, professor, o que isso tem a ver com política monetária? É que o governo sabe que a quantidade de dinheiro em circulação no mercado, no país, a quantidade de dinheiro, ela está estreitamente e diretamente ligada ao aumento de preços. Embora para controlar os preços, a política monetária não é a única política, né? E nem sempre é a mais viável, tá? Nós temos também política fiscal, política cambial. Mas o que o governo faz, na verdade, é usar um pouco de cada uma. A gente não vai alongar aqui porque isso é uma aula de correção de questão. Não é uma aula de economia, né? É de correção de questão. Mas eu preciso que você entenda isso aqui. Para mim, para o Jussilândio, né? Segundo a forma jussilandística de aprender, você não pode simplesmente memorizar a resposta de questões. Eu quero que você realmente aprenda, entenda por quê. Então, vamos lá então. O governo, ele sabe que a quantidade de dinheiro em circulação, ela é importante, né? O controle da quantidade de dinheiro em circulação é importante para evitar a volta da inflação. O governo sabe disso. Mas, professor, por quê que a quantidade de dinheiro na mão das pessoas, nos bancos, à disposição das pessoas, essa quantidade de dinheiro, esse nível de dinheiro no mercado, ele pode ser prejudicial para a inflação e ele tem que ser controlado? É porque é o seguinte, raciocine comigo. Quanto mais dinheiro no mercado, ou seja, quanto mais dinheiro à disposição dos bancos para emprestar, mais as pessoas tomarão emprestado, até porque as taxas serão menores, né? Se tem muito dinheiro para emprestar, os bancos tendem a reduzir as taxas. Ok, então, quanto mais dinheiro no mercado para emprestar, mais as pessoas tomarão emprestado, ok? As pessoas tomando mais dinheiro emprestado, as pessoas terão mais dinheiro ou menos dinheiro para gastar? Obviamente mais dinheiro para gastar. E aí, tendo mais dinheiro para gastar, as pessoas vão consumir mais ou menos? Consumir mais. As pessoas comprando mais, consumindo mais, os preços tendem a subir ou a cair? A subir. Isso é natural. Se você leva banana para vender na feira e você percebe que leva as bananas 8 da manhã, quando é 9h30 já acabou tudo, ó, você vai começar, ó, eu vim para voltar meio-dia. 9h30 a banana acabou, eu vou aumentar o preço. Então a demanda pela banana está maior que a oferta, o preço sobe. Bom, a questão é, quando esse consumo se eleva devido à quantidade maior de dinheiro em circulação e as pessoas passam a consumir mais, os preços se elevam. Os preços se elevando insistentemente, isso leva a uma subida da inflação, ok? Quando você for comprar, o preço já estará maior. Muito bem. Por outro lado, quanto menos dinheiro em circulação, quanto menos dinheiro em mão das pessoas e nos bancos à disposição, menos as pessoas vão gastar. Porque quanto menos dinheiro em circulação, menos os bancos emprestarão, até porque tenderão a elevar a taxa de juros, né? Os juros nada mais são do que o preço do dinheiro. E aí, com menos dinheiro em circulação, com menos dinheiro em banco, os bancos emprestarão menos. As pessoas tomando menos dinheiro emprestado terão uma tendência a consumir menos. Comprando menos, os preços têm uma tendência a cair. Porque o consumo vai diminuir. Mas aí você pode estar se perguntando assim, mas professor, mas as pessoas não consomem apenas com dinheiro emprestado. Não é assim. Olha, mas é assim. Você fala, puxa, mas as pessoas consomem sem tomar dinheiro emprestado? Eu trabalho
vou lá, sou pedreiro, sou pinteiro, pintor, né? Digamos que alguém esteja dizendo, digamos que você esteja dizendo isso. Professor, eu trabalho numa loja, numa empresa, vou lá, pego o meu dinheiro, não tomo nada emprestado e vou gastar, consumir. Então eu não entraria nesse grupo? Entra sim. Sabe por quê? Para gerar o seu emprego, para construir, para reformar, já suponha que você seja pedreiro, um amigo seu, a empresa precisou o quê? Levantar financiamento em banco, ok? Então, com menos dinheiro no mercado, essa empresa, você, o seu pai, as empresas, elas vão reformar menos, construir menos, elas vão gerar menos emprego, porque terão menos dinheiro para poder fazer isso, já que os bancos estarão emprestando menos. Ok. Bom, então você já entendeu que é preciso ter um equilíbrio, é preciso ter a quantia ideal de dinheiro no mercado, a quantidade ideal de emissão monetária, de dinheiro no mercado, de meio de pagamento, de dinheiro no mercado. É preciso a quantidade ideal que equilibre esse mercado e evite uma inflação elevada. Tudo bem. Então, tudo bem, professor, eu já sei que mais dinheiro no mercado pode trazer inflação e que menos dinheiro pode ajudar a reduzir essa inflação, esse aumento exagerado de preços durante um período. Mas como o governo faz isso? Muito bem. Quem faz isso, na verdade, é o Banco Central do Brasil, né? É o Banco Central do Brasil que executa essa política monetária. Há outras políticas, ok? Mas e a política monetária? Como é que se faz isso? Bom, o que o Banco Central faz, na verdade, é contrair ou expandir o quê? A quantidade de dinheiro em circulação, os meios de pagamento. Expandir ou contrair. Então, o que acontece? Quando o governo percebe que a inflação, no caso o Banco Central, que tem o dever de proteger o poder aquisitivo de nossa moeda, do real, quando o Banco Central percebe que a inflação está subindo e que ele precisa controlar a quantidade de dinheiro em circulação, o que ele faz? Ele faz uma política monetária contracionista. Ele contrai, ele retira dinheiro do mercado, ok? Como é que ele faz isso? Ele tem vários instrumentos. Ele pode, por exemplo, elevar a taxa de juros, a Selic da economia. Quando ele eleva a taxa de juros, automaticamente os bancos, não é bem automaticamente, mas os bancos tendem a elevar deles também. Até porque os bancos aplicam no governo, os bancos compram títulos do governo e o governo se baseia na taxa Selic para poder remunerar esses títulos. Então a taxa subiu, o governo vai pagar melhor aos investidores, os bancos são os maiores investidores do governo, praticamente, bancos, fundo de pensão. Os bancos vão aplicar nesses títulos, que a Selic subiu, vai estar pagando melhor, e vão ter menos dinheiro para emprestar. Então acaba tendo menos dinheiro no mercado para o povo consumir, para o povo tomar emprestado e consumir. Ok. Vendo por outro lado, se a Selic sobe, os bancos percebem, olha, o preço do dinheiro está subindo, ele vai e aumenta seus juros também. Ok. Então, uma elevação da taxa Selic, que já comentamos em outras videoaulas aí, uma elevação da taxa Selic, na verdade, quando se eleva a taxa Selic, o Banco Central, quando eleva a taxa Selic, ele está fazendo uma política monetária contracionista, porque ao elevar a taxa Selic, automaticamente haverá menos dinheiro no mercado, porque os bancos vão elevar suas taxas também, e os bancos elevando a sua taxa, as pessoas tomarão mais ou menos, e as empresas mais ou menos dinheiro emprestado. Menos. Tomando menos dinheiro emprestado, haverá menos dinheiro aqui no mercado para poder consumir. Então, ajuda a controlar a inflação. Mas isso não é o único instrumento. Nós temos os depósitos compulsórios, etc. Mas aqui nesta questão especificamente, me parece que a questão está cobrando apenas a taxa Selic. Bom, por outro lado, quando o Banco Central deseja expandir, fazer uma política monetária expansionista, expandir a quantidade de meios de pagamento no mercado, o que ele faz? Ele reduz a taxa de juros. Mas professor, mas por que ele faz isso? Para gerar emprego, para deixar a economia continuar. Uma taxa Selic baixa leva os bancos a baixarem suas taxas e, portanto, emprestar mais. Emprestando mais vai gerar emprego, porque as empresas poderão tomar mais financiamentos, as pessoas tomarão empréstimo mais barato, vão consumir mais, vendendo mais, as lojas vendendo mais, vão comprar mais das indústrias, vão gerar mais empregos tanto nas lojas
quanto nas indústrias. O problema é que quando gera mais empregos, as pessoas passam a ganhar mais, está trabalhando, as pessoas vão consumir. E as pessoas consumindo, os preços tenderão a subir. Então, na verdade, o Banco Central trabalha inteligentemente, é uma instituição respeitável, numa gangorra. Se eleva a taxa de juros, vou fazer um movimentozinho para você entender. Se o Banco Central eleva, olha a gangorra, se o Banco Central eleva a taxa de juros, aqui, ó, nesse cotovelo aqui, ó, se o Banco Central eleva a taxa de juros para controlar a inflação, automaticamente esse lado de cá, esse cotovelozinho aqui cai, tá vendo? Ou seja, eleva a taxa de juros, automaticamente a tendência da atividade econômica é cair, porque pessoas consumirão menos com a taxa de juros elevada. Se você não entendeu ainda, repita essa aula, assiste de novo, hein? Essa mesma aula. Ok, mas se por outro lado o Banco Central deseja incentivar a economia, fazer com que o país produza, que as pessoas comprem, consumam e portanto gere emprego, que o Natal seja cheio do peru, para que você consiga entrar no Peru na véspera do Natal, e o governo quer isso, né? O governo quer voto, e voto, ninguém vota bem de barriga vazia, né? Desempregado. Então o governo quer taxa de juros baixa e quer que gere emprego. Mas o Banco Central é técnico, não é político. Pelo menos a princípio a visão é técnica, e o Banco Central sabe que tem por lei a obrigação de manter, de preservar o poder aquisitivo da nossa moeda. Então o Banco Central vai lá e eleva a taxa de juros. Quando ele baixa, olha a gangorra de novo, quando o Banco Central baixa, esse cotovelo aqui, ó, tá em pé, ó, taxa de juros em cima. Quando ele baixa a taxa de juros, ok? Aí, automaticamente, aqui, ó, sobe a atividade econômica, ou seja, baixa a taxa de juros, os bancos vão perceber que o dinheiro está mais barato, os bancos vão emprestar mais, né? Vão emprestar mais, os clientes vão pegar mais dinheiro emprestado, vão consumir mais, e isso gera emprego, amigo. Gera emprego, tá? Ou seja, se você é pão duro, se você é sovina, você não contribui para o crescimento do país. Então, você economizar o seu dinheirinho é bom para você pessoalmente, mas não contribui com o crescimento do país. E ao consumir, a princípio, né? Claro, tem algumas coisinhas aí. Ao consumir, você vai estar contribuindo sim, que você vai gerar emprego, né? Gerar emprego. Inclusive, consuma na sua cidade. Valorize a sua cidade. Porque se você comprar fora em outra cidade, você vai estar gerando emprego lá. Gera emprego aí onde você mora, tá? Não importa o tamanho de sua cidade, ela merece o seu carinho. Mas vamos à questão para concluir. Essa demorou, hein? Vamos ver de novo? A política monetária enfatiza sua atuação sobre os meios de pagamento, os títulos públicos e as taxas de juros. A política monetária é considerada expansionista quando? Eu vou lá mostrar a resposta, depois a gente vem aqui. Ela é expansionista quando? Reduz o meio, mantém todas, estabelece, vai ser letra E. Letra E, vamos ver a resposta, depois a gente mostra por que não as demais. Letra E. Eleva a liquidez da economia. Liquidez é o quê? A capacidade de um bem de ser transformado em dinheiro. Liquidez, o dinheiro é a liquidez por excelência. Então liquidez é dinheiro mesmo. Quando eleva a liquidez da economia, ou seja, mais dinheiro na economia, injetando maior volume de recursos nos mercados, elevando em consequência os meios de pagamento. Talvez você não tenha entendido o meio de pagamento. Por que a questão fala de meio de pagamento, não de dinheiro, professor? O senhor explicou dinheiro. Eleva a quantidade de dinheiro no mercado e aí o consumo aumenta, ok? Automaticamente eleva a inflação. Mas a questão fala de meio de pagamento, o Banco Central também. É porque, na verdade, hoje, meio de pagamento vai se referir ao dinheiro, ao cartão, ok? E assim por diante. Então o que se quer realmente controlar é a quantidade de dinheiro em circulação. Mas você pode chamar de meio de pagamento, já que você tem hoje outras formas de comprar que não seja dinheiro. Então a resposta é a letra E. Vamos aqui ao enunciado de novo. Agora, por que ele cita títulos públicos? Na verdade, títulos públicos aqui também é da política monetária, porque o Banco Central poderia, o Banco Central pode, no open market, no mercado aberto, o Banco Central pode comprar e vender títulos públicos para poder controlar. Como assim, professor? Como assim? O Banco Central, ao vender título público, ele tira dinheiro do mercado. Que quando um banco qualquer
vai investir no governo federal comprando título público, esse dinheiro que ele compra o título público, ele deixa de emprestar no mercado. Então, haverá menos dinheiro em circulação quando o Banco Central vende títulos públicos. Então, a venda de título público executa uma política o quê? Contracionista. Ele contrai. Quando o Banco Central vende título público e os bancos e investidores compram esse título, haverá uma política contracionista, porque haverá menos dinheiro no mercado para emprestar, já que essas instituições, esses bancos, usaram o dinheiro para comprar título público. Expansionista é quando o Banco Central, na verdade, ele compra o título público dos bancos. Aí os bancos têm o título público, o Banco Central vai lá e compra no open market, no mercado aberto. Automaticamente, ao comprar o título público, haverá mais dinheiro em circulação e aí fica nesse controle da quantidade de meios de pagamento, ok? Taxa de juros, já expliquei. Então, o título público é a taxa de juros, a compra e a venda de título público e o controle da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, faz controlar o volume de moeda em circulação e, portanto, ajuda no controle da inflação, tá? Da inflação. Aqui tem Copom, que se reúne a cada 40 dias aproximadamente para decidir essa taxa. A gente não vai falar nisso, senão eu vou passar uma hora como única questão, né? Bom, por que não as outras letras? Letra A, reduz os meios de pagamento, retraindo o consumo e atividade econômica? Não! Aqui seria contracionista. A questão está falando de uma política monetária expansionista. Quando é que ela é expansionista? Letra A, quando ela reduz os meios de pagamento? Não. Ela será expansionista quando ela elevar os meios de pagamento, quando tiver mais dinheiro em circulação. Então reduz os meios de pagamento, você nem lê o resto, né? Mas vamos ler por questão ética. Retraindo o consumo e a atividade econômica. Não é. Letra B. Quando mantém todas as condições macroeconômicas estáveis por longo período. Se vai manter estável, então não vai reduzir e aumentar. Letra C. Estabelece diretrizes de expansão da produção do mercado interno para o exterior. Também não é o caso, eu gostaria de ter tempo de explicar essa letra C, mas para essa questão aqui não é necessário. Apenas não é ela, tá? Letra D. Realiza operações de crédito no exterior, aumentando a captação de recursos e, por consequência, os meios de recebimento. Também não, tá? Quando ele fala da política monetária expansionista, quando é que ela é expansionista? É quando o governo realmente expande, eleva a quantidade de meios de pagamento. Ou seja, eleva a quantidade de dinheiro em mãos das pessoas. Uma questão realmente complicada para quem não é economista, para quem não é da área de economia, ou para quem não estudou com Juscelândio Souza, né? Hein? Convencido, hein? Vamos lá. Letra E, essa sim é a resposta. Eleva a liquidez da economia, injetando maior volume de recursos nos mercados, elevando em consequência os meios de pagamento. Aí elevou os meios de pagamento, ou seja, facilitou as coisas, né? Vai ter mais dinheiro em circulação, uma possibilidade maior de comprar no cartão e assim por diante. Aí automaticamente as pessoas consumirão mais, consumindo mais, os preços têm uma tendência a aumentar. Você está tendo aí uma política monetária expansionista. Ultimamente, o que o Banco Central tem feito é uma política monetária contracionista, o contrário, né? A Selic acabou de ser elevada para 10,75, né? A nossa taxa de juros está beirando os 11%, então já está em 10,75. Então isso elevou a taxa de juros, acabou de fazer uma política contracionista, ok? Eu aguardo você na próxima aula, onde vamos trabalhar com a questão de número 16. Até lá!